Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nós vamos falar aí, continuar falando sobre as reações de eliminação. Bom, nessas aulas de agora, eu vou começar a falar de maneira geral dos tipos de eliminação que virão aí pela frente, beleza? Depois a gente vai especificando algumas coisinhas, algumas regras, algumas reações específicas. Olha só, primeira reação é a desidrogenação. Gente, é realmente o inverso da reação de hidrogenação. Lembra que a gente adicionava hidrogênios na molécula? Então, aqui a gente vai retirar elas agora. Ah, professor, é o inverso, né? Desidrogenação. Esse desi já me remete à eliminação, beleza? Então, aqui, ó, eu vou retirar as moléculas de gás hidrogênio. Então, é totalmente o inverso. Lá na adição, eu quebrava a dupla para adicionar hidrogênio. Aqui é o contrário. Aqui eu retiro o hidrogênio e volto a formar uma dupla no lugar. Por exemplo, aqui eu tenho a molécula do etano, certo? Do nosso etano. O etano, né, é um alcano, um hidrocarboneto de cadeia, só com simples ligação. O que acontece? Eu vou retirar, certo? Eu vou retirar um hidrogênio de cada carbono, certo? Então, ó, permito-me, olha só. Eu vou destacar aqui um hidrogênio específico, tá? Só para você conseguir enxergar melhor. Ó. Então aqui eu vou destacar um hidrogênio, né? Tem 3, deixei 2 aqui, eu só vou arrancar esse daqui. Beleza? Mesma coisa eu vou fazer nesse. 2 hidrogeninhos e vou destacar esse aqui porque eu vou arrancar ele. Beleza? Então, gente, é exatamente isso que eu estou fazendo, ó. Ele tinha 3 hidrogênios, continua tendo 3 hidrogênios. A única diferença é o que eu destaquei esse daqui, beleza? Então, olha só, aqui eu tenho minha molécula de etano. O que eu vou fazer? Eu vou arrancar um hidrogênio desse carbono e vou arrancar o outro hidrogênio desse carbono. Aí eu vou formar a molécula de gás hidrogênio. Então, aqui, ó, arranquei, formei o H2. Então, é isso daqui que foi eliminado, beleza? Só que aí que tá, né? As ligaçõezinhas ficaram sozinhas aqui. O que elas vão fazer? Ah, elas vão se unir, né, professor? Elas vão se casar, né? Isso. Toda vez que eu faço eliminação, as ligações se casam de novo. Sempre tem casamento, gente. Toda vez que eu faço eliminação, sempre vai ter casamento de ligações aqui para voltar ou para constituir uma nova ligação nova. Ai, que legal, né? Uma nova ligação nova, né? Meu Deus do céu. Beleza, vamos lá. Então aqui, ó, retirei esses átomos, então vai haver um casamento de ligação. Essa ligação agora aqui, ó, perceba que quando eu arranquei, como é que ele ficou? Sem nada, né? Sozinho. Ó, coitado dele, né, professor? Coitado desse carbono aqui, né? Esse também é um probe coitado, um probe, né? Meu Deus, gente, tá enrolando bonita a língua hoje, né? Que pobre coitado, né, professor? Os dois, ó, ficaram sozinhos, essa ligação deles aqui, ó, não tem mais ninguém. O que vão fazer? Vão se unir. Vão se unir e vão formar uma dupla ligação. Então, olha só, se uniram e formaram uma dupla ligação. Sozinho é que não vão ficar. Vão se ligar e vão formar uma nova ligação. Então, aqui, ó, era uma ligação simples, virou uma ligação dupla. Ok? Perfeito, professor, perfeito. Bom, o que eu formei nisso daqui, né? Bom, eu saí de um etano, um alcano, ligação simples, e agora eu fui para um hidrocarboneto com dupla ligação. Ou seja, eu fui para um alceno, que especificamente aqui é o eteno. Conhecido aí nas indústrias petroquímicas, né, nas indústrias petroquímicas como etileno, certo? É utilizado bastante aí na questão do plástico. Ele também é um hormônio de amadurecimento de plantas, certo? Então, tem um valor industrial, tem um valor aí também para a agricultura, a questão do eteno, né? Também conhecido como etileno, beleza? Então aqui, gente, nós saímos de um alcano e nós formamos um alceno. Se você relembrar
Na adição, a gente fez o processo contrário. A gente ia do alceno para o alcano, né? A gente quebrava a dupla ligação e adicionava hidrogênio. É o processo contrário, certo? Aqui no caso da eliminação, o alcano vira alceno. Eu retiro hidrogênio e volta, né, a ligaçãozinha dupla no seu lugar. Beleza? Tranquilo, né, gente? Desidrogenação é a retirada, então, de molécula de hidrogênio dessa molécula orgânica, ok? Bom, obviamente que isso aqui, né, gente, leva a catalisadores, né? Tem toda uma questão específica de como funciona essa reação. Os hidrogênios não vão sair assim. Ah, nossa, vou sair. Não, tem todo um processo industrial por de dentro aí dessas eliminações, beleza? Também o calor, né, também ajuda. Normalmente das reações precisa sempre de um sistema quente, né, de calor para conseguir fazer acontecer. Então aí, desidrohalogenação. Agora vamos falar de uma outra classe importante, a eliminação de halogênios, certo? Lembra lá da cloração por adição, que a gente colocava cloro, a bromação, quando a gente adicionava bromo. Então, agora aqui na eliminação, nós vamos retirar eles, certo? Então, aqui, ó, eu vou retirar Cl2, Br2. Eu colocava eles na adição, agora eu estou retirando eles na eliminação, certo? Característica bem importante, gente, dos halogênios, os halogênios, né, aquele grupo 17 da tabela periódica, é que eles são muito eletronegativos, certo? Então, eles têm uma alta eletronegatividade. Eletronegatividade. O que significa isso, professor? Eles têm uma grande tendência a receber elétrons, certo? Isso os torna eletronegativos. Eles são apaixonados por elétrons e têm essa tendência de puxar elétrons para perto de si. E aí que está o plano nosso de arrancar esses camaradas de dentro da cadeia. Como assim, professor? Porque temos que ter uma estratégia, certo? No caso aqui da hidrogenação, da desidrogenação, a gente tem que utilizar calor, tem que usar catalisadores, tudo mais, específicos. Então nós temos que temos que vestir, né? Temos que traçar um mecanismo, alguma forma, algum jeito de arrancar esses elétrons. E nós vamos aproveitar que os halogênios são muito eletronegativos e nós vamos utilizar o quê? O oposto deles para arrancar eles. Ué, como assim? Eu vou conseguir arrancar elementos que são muito eletronegativos, no caso do cloro aqui, ó. Eu consigo arrancar elementos que são muito eletronegativos se eu utilizar um átomo ou uma substância que seja eletropositiva, o inverso dela. Ah, mas como assim, professor? Não entendi muito bem. Olha só, eletronegativo é quem é apaixonado por receber elétrons. Beleza. Então, o inverso dele é o quê? Eletropositivo, que não gosta de elétron perto de si. Quer que os elétrons se afastem mesmo. Isso na química se chama caráter oposto. Caráter químico oposto, propriedade química oposta. E aí que tá, os opostos se atraem reacionalmente. Então, se eu pego um composto super eletronegativo, ele reage que é uma beleza com um elettropositivo. Ah, então os opostos reagem na química? Exatamente. Então, utilizar alguém que seja bastante eletropositivo vai me ajudar a arrancar esses cloros aqui de dentro. E quem que a gente pode utilizar? Nada mais, nada menos do que um bom metal. Ah, os metais, né, professor? Os metais são eletropositivos. A gente pode utilizar industrialmente, né, que funciona bem aqui, o zinco, certo? Então, o zinco, ele é um camaradinho aí que vai nos ajudar a conseguir arrancar esses cloros. Por quê? Ele é eletropositivo. Então, ó, o eletronegativo que está grudado na molécula orgânica vai ser, ó, arrancado pelo eletropositivo, o zinco, que é metálico, certo? Tem caráter metálico. Ok, professor, beleza. Então,
faça isso acontecer. Então vamos fazer a reação aqui, ó. Ai, 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 apaguei tudo. Olha só, vamos fazer a reação então aqui. Ó os cloros, que bonito, né, professor? Isso. Vão sair tudo quando eu colocar o zinco, ó. Ó o zinco no sistema. O que o zinco vai fazer? Os halogênios, o cloro. Ah, eu sou eletronegativo, ninguém me tira daqui. Eu sou eletronegativo. Aí vem, ó, o zincão velho. E ó, eu sou eletropositivo, pode tratar de sair daí. Vaza, some, filhão. Sai, eliminado, tá no paredão. Show, sai fora. Então aqui, ó, vai formar esse composto salino aqui, ó. Cloreto de zinco. Saiu. Aí o que que acontece? O cloro vai ficar sozinho, né, professor? Isso, sozinho, ó, sem ninguém. Abandonado pelos cantos, tristonho. Só que aí que tá. Ligação vazia, filho, jamais vai ter. Então o que que vai acontecer? Casamento de ligação, ó. Vai voltar e vão fazer uma dupla. Aí vai formar esse composto aqui, ó. Esse camaradinho aqui maroto. Ó lá, formou uma dupla. Saiu o cloro, saiu os dois clorinhos, bichinho, ó. Casamento, voltou a fazer dupla ligação. Então tá aí o composto formado. Também, ó, nós temos aqui, ó, que composto que foi formado, né? Da onde eu saí e até onde eu cheguei. Aqui eu tinha, né, o 2 de cloro etano, né? 2 de cloretano. E eu formei qual substância? O eteno. Certo? Então aqui eu tinha um dialeto, certo? Um dialeto orgânico e eu formei um alceno, ok? Beleza, professor, tranquilo. Então a eliminação de halogênios, eu utilizo normalmente um metal, que é eletropositivo, como o zinco, que me ajuda a arrancar esses halogênios, né? Como o cloro e como o bromo de dentro da cadeia, beleza? Bom, gente, sossegado, né? Desidrogenação, retiro o hidrogênio, gás hidrogênio. Eliminação de halogênio, arranco o gás cloro e arranco também ali o bromo, beleza? No caso da desidrogenação, utilizo o catalisador, aumento a temperatura do sistema para conseguir arrancar. Na eliminação de halogênios, praticamente vou ter que utilizar um metal que é eletropositivo para arrancar esses halogênios que são eletronegativos, beleza? Bom, também vamos terminar também por aqui essa aula e na outra aula nós vamos conversar sobre outros tipos de reação de eliminação de maneira bem geral aí, beleza? Então acompanhe a próxima videoaula.